Fala pessoal, iniciando aqui mais um vídeo de partidas rápidas, né? A gente que tem como objetivo aqui chegar no top 50 do Brasil nessa modalidade, e tudo isso jogando só a defesa francesa de pretas. E de brancas aqui eu vou forçar um lance E3 aqui, para tentar levar posições o mais parecido possível com a defesa francesa. É claro que eu não recomendo que você jogue E3 no lance 1 de brancas, mas a ideia é que a gente entenda aqui e aproveite as partidas que eu estiver de brancas para que a gente também desenvolva algum tipo de conhecimento sobre a defesa francesa, né? Neste momento eu estou aqui na posição 1437, ou seja, bem distante ainda do objetivo, é só o começo da série, nosso rate está em 2090, e vamos ver se a gente consegue subir mais um pouquinho, né? Na última, eu estava em 1500 e baixo no último episódio, então com uma vitória eu ganhei aqui 70 posições, e vamos buscar fazer isso novamente agora. Então, dando play aqui na partida, né? Vamos começar um jogador de 2092. Lembrando que se você gostar das minhas explicações, se você achar que tudo que eu falar nesse vídeo for interessante, na descrição desse vídeo terá um link para o meu curso específico sobre a defesa francesa, que tem aí mais de 50 aulas, né? Só sobre essa abertura, mostrando as ideias, né? Então, mesmo que você esteja começando do zero, você poderá estar aprendendo bastante coisa. Aqui, nesta posição, o meu adversário jogou D4, né? E ofereceu empate. Olha só que coisa interessante. E como ele tem um rating parecido com o meu, eu vou pegar esse empate, porque daí eu posso jogar uma nova partida de 10 minutos, e onde a gente poderá ter a probabilidade de aí sim estar jogando uma defesa francesa. Então eu vou de brancas agora, e aí eu vou começar com E3, né? E aí E5, então beleza? Então pensem que eu estou jogando uma defesa francesa, E4, E6, porém é minha vez, eu tenho um tempo a mais aqui. Então vamos fazer o D4 mesmo, né? Aí ele tomou. Se jogar D5, estamos na variante das trocas da defesa francesa, né? Então é como se eu tivesse jogado D4, E6, D4, D5, eu tomo, ele toma. Então estamos na variante das trocas, e aqui eu posso estar jogando de várias maneiras, inclusive vamos começar com o lance Bispo D3, talvez. Não, outra ideia interessante é Dama F3, né? Dama F3, Bispo F4, ou se não, Bispo F4 direto. Bispo F4 direto eu vou jogar. A ideia é jogar Dama D2, Cavalo C3 e rocar grande, né? Vamos ver. Então, Cavalo C3, Bispo D6, e aqui é Dama D2 o lance. Esse Bispo E6 é um lance que pode ser jogado. Uma ideia que eu tenho aqui também é Cavalo B5, né? Cavalo B5 é uma ideia interessante. Se toma, Cavalo A6, e um C6 fica difícil, porque tem Cavalo D6 cheque. Não vejo isso muito claro, vou jogar Bispo D3 mesmo, desenvolvendo as peças. Então, lembrando que o tempo aqui é um desafio a mais nessa série, né? Que eu não fale muito aqui nas explicações e passe do ponto na questão do tempo. Essa é uma preocupação constante aqui que eu tenho que ter. Bom, se ele rocar pequeno como ele fez, eu vou rocar grande, e depois vou tentar aqui mandar F3, G4, lances como esse, né? Essa é a ideia. E ele vai tentar um C6, B5, A5, né? Já jogou um A6. E agora eu posso tentar jogar F3. Ou se não, eu ainda posso rocar pequeno, levando a posições mais sólidas, né? E aí eu já estaria trocando o meu bispo aqui, que é o bispo ruim da estrutura, pelo bispo bom dele, né? Ficando apenas o meu bispo bom contra o bispo ruim dele. Ah, mas como você sabe qual é o bispo bom, qual é o bispo ruim? Olhando os peões do centro aqui, né?
Então esse bispo de casas brancas ele é ruim porque ele está sendo atrapalhado pelo peão. Da mesma forma que esse meu bispo, em teoria, ele é um bispo ruim porque ele está sendo atrapalhado pelo peão central. Bom, se eu rocar, ele joga B5. E depois eu vou jogar um C5. Parece que ele está chegando primeiro, né? Eu vou rocar pequeno mesmo. Vamos rocar pequeno. E aí a gente vê o que ele faz. B5. Jogou B5 mesmo, sem se preocupar muito. O fato do peão de C talvez fique um pouco atrasado. Mas eu vou continuar reforçando a minha posição, porque B4 não é uma ameaça, porque eu tenho simplesmente cavalo A4, né? Eu não entendo porque eu deveria me preocupar com isso. Mas outra opção legal seria cavalo G3. Porque a B4 puxa o cavalo para E2 e depois tem o cavalo F5, cavalo G3. Acho que isso é até mais relevante. Esse bispo E6 é um lance que eu não jogaria se fosse meu adversário. Agora ele atacou o peão em D4, lembrando que não é bem uma ameaça, que eu tenho o bispo por H7 e depois retoma, né? Mas de qualquer maneira, eu posso seguir aqui com o cavalo F5, né? Cavalo F5 uma opção, ou se não cavalo E2 mesmo, né? Esse é outro lance simples e bom, né? Talvez eu tenha me equivocado aqui no bispo D4. No cavalo B4, porque ataca o bispo e o bispo fica um pouco sem casa, né? Então não necessariamente isso que eu joguei tenha sido muito bom. Cavalo B4, bispo D6, dama D6, cavalo F5, bispo por F5, bispo por F5. Isso seria uma ideia, né? Isto é uma ideia. Realmente eu deveria ter jogado um A3, não gostei muito do jeito que eu continuei essa partida. Agora eu vou ter que... Mas também, assim, eu chorei um pouco aqui nos últimos lances, mas de forma exagerada, porque a posição está longe aqui de estar perdida ou qualquer coisa assim por causa disso, né? Em realidade a posição segue aqui bastante equilibrada. Agora eu tenho que cuidar com... Se cavalo por, eu tenho que cuidar com cavalo E4. Tem que cuidar muito com o cavalo E4, porque aí talvez se eu tire para a dama P3 está caindo aqui, está caindo lá. Eu vou tomar em D6 primeiro. Porque aí depois eu tomo aqui atacando a dama, né? E se ele tomar em D6, eu tomo em F5 atacando a dama e também estou atacando o cavalo. E se ele tirar, por exemplo, dama para D7, atacando o cavalo de F5, eu posso ter um cavalo H6 cheque aqui, estragando um pouco a estrutura, porque se G por H6, dama B4 e o rei fica um pouco aberto, né? Isso seria uma ideia interessante. Cavalo por C2, um lance... Agora a partida escalou aqui, né? Vamos lá. A primeira opção que eu tenho é cavalo por F5. Se ele tomar em D6, eu tomo em C2 e ganho uma peça. Então ele vai ter que tomar em A1. Ele tomando em A1, eu poderia jogar até um lance como dama G5, por exemplo. É uma ideia, né? Ou se não, simplesmente tomar a torre. Eu tomo a torre e dependendo do se ele toma, eu tomo. Ah, entendi. E aqui eu não estou ganhando uma peça aqui. Eu tomo o bispo, ele toma a torre, eu tomo a torre dele. Ele toma o meu bispo, eu tomo o cavalo. Parece, né? Realmente não estou assim entendendo muito o que o meu adversário está fazendo. Lembrando que eu tenho a opção de dama G5 aqui, que é um lance assim bem atrativo.
Dama G5 aqui é um lance bem atrativo mesmo. Porque se ele joga um G6, ele toma em D4, bom, mas aí aqui a partida acabou praticamente, né? Aqui a partida acabou. Porque eu posso jogar de várias maneiras. E agora Dama G5. Cavalo por G7 não é bom? Aí rei por G7, cheque, rei, dama, torre. Sim, eu vou jogar o dama G5. E aí se ele joga G6, eu volto cavalo P3, fico batendo em D5. Um plano bem tranquilo. Mas realmente o meu adversário aqui furou na tática, né? E por isso a minha posição aqui ficou ganha, né? Bom, cavalo E8. Eu posso dar o cheque, ele sai. Eu posso trocar as damas, jogar cheque e capturar em D5, né? Isso tem que estar muito bom. Isso deveria estar muito bom. Não vou me complicar aqui. O cavalo dele fica totalmente preso. As peças dele ficam... O cavalo não pode vir aqui, não pode vir aqui. Em ambas as oportunidades eu vou trocá-las. E depois eu vou jogar uma torre na coluna aberta. Ele quer tirar o cavalo para G7. Foi inteligente. Uma ideia é jogar F4, esse cavalo G7 é F5. Mas ainda esse cavalo em G7 não faz nada, né? Então vamos dobrar. Bom, quer jogar em F6? Também não vejo isso como um problema. Vamos continuar melhorando as peças. E agora eu vou abrir um arzinho para o rei aqui, né? Acho que isso é totalmente justo. Talvez jogar um G4, G5. Pode ser uma ideia, né? Ir melhorando aos poucos. Torre C4 eu vou tomar simplesmente. Eu tomo e jogo um G4, né? Bom, assim me parece uma jogada. Bom, G4. Então, aí aqui um G5 primeiro, né? E agora eu vou capturar em C1. E a torre E4, cavalo E2. Torre E4, cavalo E2. Defendendo absolutamente tudo. Depois jogar um rei F3, H4 e torre C6. A partida está decidida. Aqui meu adversário não tem nenhuma chance. É só que eu não cometer nenhum erro grave relacionado ao tempo. Abandonou, sim, beleza. Então, bom. Então, pessoal, analisando aqui a minha vitória, na verdade eu já tinha analisado, mas eu tive um probleminha aqui no microfone. Então, analisando aqui com calma com você, então eu joguei esse E3, que a ideia é jogar o mais parecido possível com uma defesa francesa, mesmo de brancas, né? E aqui eu dei sorte que meu adversário jogou E5. Então a gente acabou entrando aqui na variante das trocas da francesa, eu de brancas, né? Porque se eu jogo E4, E6, D4, D5, toma, toma, é a variante das trocas. Então eu acabei chegando aqui na mesma posição. E aqui eu joguei esse lance bispo F4, que é um lance assim que tem o seu veneno, porque ele traz duas ideias principais. A primeira ideia é jogar com dama D2, cavalo C3, e depois seguir com o ataque na ala do rei, com F3, G4, H4, e claro que esse meu rei vai vir para C1, depois de roque grande, né?
Então esse é um plano bem típico. Enquanto isso o preto vai jogar C6, D5, A5, né? E vai tentar o contra-jogo aqui na ala da dama, com esse rei rocando pequeno. Mas essa é a explicação, vamos dizer assim, até certo ponto, até certo rating, ela é a explicação mais importante. Mas para um nível um pouco mais alto, a real ideia desse bispo F4 é trocar esse bispo por esse bispo. Porque este é o bispo bom das pretas e esse é o bispo teoricamente ruim das brancas. E o que define isso? Os peões do centro. Então, como esse peão aqui está nas casas pretas, nas casas verdes aqui no caso, esse bispo de casas verdes acaba sendo bloqueado pelo próprio peão e se torna um bispo inferior em comparação com este bispo. Então, por esta razão, essa é a ideia por trás do bispo F4, que é tentar prevenir aqui um lance como o bispo D6, já trocando os bispos, o que favoreceria a posição das brancas, né? Então, cavalo C3, bispo D6. Então, esse é um lance já que mostra que as pretas não estão muito habituadas com esta ideia. Aqui as pretas poderiam ter jogado o bispo B4, ou até mesmo um lance mais passivo, como o bispo E7, né? Já tentando aqui se defender, né, contra essa ideia, digamos assim, né? Não deixar as brancas executar o seu plano com tanta facilidade. Então, dama D2, aí bispo E6, um lance, na minha opinião, passivo, eu concordo com a marcação aqui do site, que é um lance duvidoso. Eu penso que bispo F5 seria muito mais forte, onde teria uma ideia parecida do bispo F4, já que bispo D3 trocaria-se uma peça teoricamente não tão boa das pretas por uma peça boa das brancas. Então esse bispo E6 acaba sendo um lance muito passivo. Esse bispo aqui não está bem colocado, sendo que ele sim tinha uma diagonal aqui boa para participar da partida, né? Então esse bispo E6 eu não gostei. Bispo D3, roque, cavalo E2. Estou desenvolvendo as peças, né? E aqui A6, ele talvez esteja prevendo o meu roque grande, já quer jogar acelerar um B5. E aqui então eu acabei rocando pequeno porque eu senti que as pretas iam chegar antes aqui no ataque, né? B5 e agora sim cavalo G3. Esse é um momento interessante, que ele joga cavalo C6 e aqui ele ameaça o peão em D4 e ameaça cavalo B4. E eu meio que no formato ideal eu poderia tentar colocar o cavalo E2 e o peão em C3, mantendo todas as peças no tabuleiro. Mas isso aqui já não dava mais tempo, então eu optei por jogar desta maneira, né? Então aqui eu que propus a troca do meu bispo, que era bom, mas por quê? Porque a ideia é que se ele troca, eu vou estar ganhando aqui uma iniciativa com este cavalo que vai estar vindo em F5, atacando o G7, atacando o D6. Então isso acaba, uma troca aqui de um conceito posicional por um conceito, digamos assim, dinâmico. Então ele tomou em F5, eu tomei em D6 primeiro. E claro, objetivamente essa posição deve estar igualada, equilibrada, embora eu acho que seja um pouco mais fácil jogar de brancas. E aqui foi o que ele fez, ele cometeu um erro de cálculo grave aqui. O lance correto deveria ser dama por D6 mesmo, e a cavalo por F5. Um lance como dama D7, talvez, ou até mesmo um cavalo E4 poderia ser, né? Porque se captura e qualquer coisa ele tira a dama, né? Por exemplo, se eu tiro a dama para cá, você tira a dama para D7 com uma posição bem equilibrada, né? Mas aqui o meu adversário não encontrou esse lance cavalo E4, né? Eu acho que aqui ele pensou que perdi uma peça, porque um lance como, por exemplo, dama E6, ele é um pouco triste. Já eu jogo o cavalo G3 e estou ameaçando aqui, tem o torre 1 ganhando um tempo. Então realmente é bem triste. Um lance como cavalo por G7 não funciona, porque rei por G7, dama por B4 e no final sobra o cavalo de E2. Então
é isso, né? Então essa é uma posição que tem o seu equilíbrio, mas vocês podem reparar que eu assim tenho assim um pouquinho de incômodo aqui. Os golpes táticos parecem que estão mais para o lado das brancas, né? E as pretas precisam se defender assim de maneira muito precisa, para que não tomem nenhum golpe, né? E foi aqui que o meu adversário acabou se confundindo. Ele jogou esse cavalo por C2, que é um lance ruim, e aí eu simplesmente capturo em F5 e capturo em D4. Acho que ele viu que se ele toma em A1, eu tomo em F8, né? E aqui ele vai inevitavelmente perder uma peça, né? Opa, torre por A1, né? Claro. E aqui ele vai perder uma peça, então ele deu uma viajada aqui no cálculo. E eu tomei em F5, ele tomou em D4 aqui, mas aqui ficou com uma peça a menos e eu consegui ganhar aqui sem muitas dificuldades, né? Então o momento interessante dessa partida realmente está aqui nessa questão de eu jogar de brancas, né? Então essa é uma ideia interessante para quem quer jogar contra a defesa francesa, por que não? Que é essa ideia do bispo F4, aqui, rápido na variante das trocas. Uma ideia pouco jogada e que eventualmente você pode estar pegando de surpresa os adversários aqui desavisados, né? Essa é uma ideia que eu trabalho sim no meu curso da defesa francesa. Se você quiser saber mais sobre ele, o link está na descrição do vídeo. Então, com essa vitória, eu estava em 1437 no ranking nacional. Eu devo subir algumas posições aqui, vou tentar encontrar isso de forma rápida aqui. E aqui sim, 1382, então eu ganhei aí aproximadamente 50 posições. E no geral da série eu ganhei aí 118 posições em 2 partidas, né? Então, essa aqui é a ideia. 2098, acho que com mais uma vitória que eu já entro na turma do 2.100 e aí a gente vai galgando aqui passo a passo até chegar em objetivos mais ambiciosos. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo, tenha gostado da ideia que eu mostrei aqui para as brancas na variante das trocas e até a próxima.